Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada do Podjor FC, uma parceria da ACESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, com os alunos de jornalismo da SPM São Paulo. Muito prazer, eu sou Rafael Esgriles e eu tenho aqui um grande convidado, mas antes eu quero colocar na roda aqui mais um aluno aqui ao meu lado, agora é o Felipe Dorini, aluno do segundo semestre de jornalismo aqui da SPM. Tá tudo certo, Felipão? Não dormiu à noite, aquela coisa toda, aquela ida no banheiro antes, né? Mas tá tudo certo, né? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Esgriles. Um prazer dividir a bancada aqui com você. Bora lá. Ansioso pra estrear, principalmente com o convidado que a gente tem aqui hoje, né? Tem história. Ele é jornalista, apresentador de televisão, ele também é locutor esportivo. Ele trabalhou na SPN como vice-presidente de conteúdo e produção e também foi apresentador de programas como Bate-Bola, Bola da Vez e Linha de Passe, além de ter participado da cobertura das Olimpíadas e das Copas de 96, 2006 e 2010. Em 2013, ele foi eleito como o melhor executivo de comunicação pelo Comunique-se e em 2020 criou o serviço de streaming Live Sports, no qual hoje é diretor executivo. Seja muito bem-vindo, João Palomino. Pô, Palomino, tudo bem? Obrigado pelo convite, é muito legal sempre poder compartilhar um pouquinho de conhecimento, especialmente na área acadêmica, né? Muito legal. Eu adoro esse ambiente, adoro debater oportunidades, adoro discutir um pouquinho também para baixar um pouco a ansiedade e a angústia de quem está saindo da faculdade e está olhando para o mercado de trabalho como ele está se apresentando. Acho que é muito importante. Nós que somos já profissionais, que já temos uma pequena rodagem aí, podemos de alguma forma contribuir com uma orientação, com uma palavra, com um caminho que eu acho que é o que todo mundo está buscando hoje, né? Fala um pouquinho do início da sua carreira, né? Eu lembro da primeira vez que eu vi o Palomino na tela, era a TV Cultura e você fazia jornalismo geral. O que te fez ingressar... Então você é novo, viu? Hã? Porque é o primeiro... Não, eu sou novinho só um pouquinho só um pouquinho. A primeira vez que eu fui pra tela foi bem antes. Bem antes, mas a primeira vez que eu vi era na TV Cultura você fazendo geral e eu ainda me lembro que foi no acidente da TAM. Sim. Eu lembro de uma cobertura do acidente da TAM em Congonhas, que você pode falar bastante sobre isso, mas a questão de como você ingressou no jornalismo esportivo, como é que foi o início da sua carreira e como você chegou nesse ambiente esportivo. Tudo aconteceu muito cedo na minha vida e eu agradeço muito por isso, aliás, né? Meu grande sonho era ser jogador de futebol, né? E eu digo sempre isso, assim, a bola e eu, nós temos um problema que tem algumas décadas. Conheço bem que eu também tenho esse problema. Se eu tivesse um relacionamento com ela um pouquinho melhor, talvez eu não tivesse virado jornalista, né? Mas eu precisava estar próximo do futebol, a minha grande paixão era o futebol. Morava numa cidade de 50 mil habitantes, tive uma sorte tremenda, assim, uma bênção tremenda de acompanhar o time da cidade numa ascensão meteórica. Eu tinha na época 13, quando eu comecei a escrever sobre esportes eu tinha 13 anos de idade. Quando eu comecei a escrever sobre o time da cidade eu tinha 15 anos de idade. Taquaritinga. Então Taquaritinga estava na terceira divisão. Terceira em 80, terceira em 81, segunda... Não, terceira em 80, segunda... Isso. Terceira em 80, terceira em 81, segunda em 82, primeira em 83, primeira em 84. Que foi exatamente o período que eu fiquei lá escrevendo para o Jornal da Cidade, com algumas incursões rapidíssimas no rádio, com narração de jogo também. Tinha um médico da cidade já falecido, o Ed Simão, que gravava em VHS. Então era uma câmera e um microfone, né? Então eu narrei algumas partidas para ele, mas sem nenhuma experiência. Eu tinha na época 16, 17 anos de idade, e hoje, se você pegar, por exemplo, a expansão das transmissões da Federação Paulista se dá exatamente nesse modelo, né? Foi uma revisitação ao que já existia lá na década de 80. Fui para Campinas, tive alguns treinos em Guarani e Ponte Preta, mas foi uma coisa assim, só para ter a certeza que não ia dar certo mesmo. E aí já como estudante da PUC, me formei em Campinas e eu tinha que trabalhar, né, durante a faculdade, porque era de uma família muito simples, né, que não tinha como me manter na faculdade, eu tinha que me resolver, eu tinha que me manter na faculdade. Então eu trabalhei em rádio local, jornal local,
até ingressar. Uma coisa que eu nunca pensei foi trabalhar em rádio. Né? Eu sempre adoro escrever. E nunca imaginei que um dia teria oportunidade em rádio. Tive. Aí nunca imaginei que fosse trabalhar em televisão. Eu fui para pauta. Eu nunca imaginei que ia virar repórter. Nunca imaginei que ia virar... Aí, já em Campinas, final de 87, último ano de faculdade, eu fui convidado para ir para Brasília, pela Manchete. Aí já pela Manchete. Não deu certo em Brasília, por uma questão de vaga. Eu vim para São Paulo e fui contratado pela Manchete de São Paulo em novembro de 87. Então, foi Manchete, TV Cultura, SBT. Na TV Cultura, na melhor fase da TV Cultura, um grupo de repórteres simplesmente espetacular. Um grupo de repórteres da Manchete já era um absurdo, porque a Manchete batia no Jornal Nacional da Globo. Florestan Fernandes, Zileide Silva, Délis Ortiz, Carlos Pozo, José Donizete. Era um time... E na apresentação, Eliakim Araújo, né? Eliakim Araújo, João Carlos Albuquerque, que eu reencontrei depois na ESPN, no SBT e na ESPN. Depois eu fui para a Cultura. Boa parte desse time foi para lá. Eu fui para o SBT, na época do Aqui Agora, na época do Boris Casoy. Eu trabalhei muito tempo com a melhor chefe que eu tive, né? Os dois melhores chefes que eu tive na vida, disparados assim, Alberto Vilas, que depois foi até editor-chefe do Fantástico, um cara espetacular, extremamente criativo, e a Lilian Vitfib. Por que eles eram os melhores chefes? Porque eles eram extremamente exigentes, eles eram detalhistas. E quando alguém exige de você, que aquela pessoa confia no teu talento, na tua capacidade de realização e quer que você melhore continuamente. Então eu entendia isso e foi uma fase maravilhosa da minha carreira. Depois eu voltei para a Cultura, num projeto sensacional também da Cultura. Fiquei até o acidente da TAM. Até as pessoas falam que eu fui para o esporte por causa do acidente da TAM. Não, na verdade não foi isso. É que em 95, quando eu fui convidado para ir para a ESPN, para apresentar programa, narrar e tal, eu trabalhava na Cultura ainda. Eu fiquei na Cultura até 97. Então eu trabalhei na ESPN e na Cultura e dava aula na Casper Liber. Nossa! Né? Até 97. Então chegou um momento que eu não aguentava mais. Então foi por isso que eu resolvi, não, preciso ficar num lugar só, focar num lugar só. E foi uma decisão acertada. Eu fiquei quase 25 anos na ESPN, 17 deles como narrador e apresentador, 8 como vice-presidente de jornalismo e produção. E foi uma fase bem interessante, até quando a ESPN comprou a Fox, mudou sua estrutura, sua governança, acabou com todas as diretorias da América Latina, concentrou na Argentina, e aí natural, saíram 15 diretores junto comigo na época. Palomino, você falou do seu período que você teve ali na gestão da ESPN, e durante a sua gestão a audiência média triplicou, e mesmo sem vocês terem a Champions League, o direito da Champions League, a audiência do futebol internacional também aumentou. Como foi o planejamento de vocês? Como é que foi o plano para vocês conseguirem ter esse aumento de audiência? Assim, quando eu assumi, eu parei e pensei, mas logo agora que eu assumi acontece tudo isso, né? Acontece tudo o quê? A Fox vem para o Brasil. Esporte Interativo se fortalece. Sport TV era muito forte, né? Aí, na sequência, nós perdemos os direitos do Campeonato Alemão, do Campeonato Italiano e da Champions League. Ficamos com o inglês e o espanhol compartilhados com a própria Fox. E outros direitos que a gente tinha uma enormidade de direitos lá, uma grande quantidade de baixa relevância. Então nós nos reunimos, assim, isso é na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Eu acho que a gente tem sempre duas opções, né? Sentar e chorar ou trabalhar para modificar aquela situação, ou fazer alguma coisa para modificar aquela situação. Você nunca vai me ver sentado chorando, porque eu acho que, né, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, os problemas existem para serem enfrentados, né? Você não pode abraçar o problema, né? Você tem que enfrentar o problema, qualquer que seja, né? Mesmo na vida pessoal, mesmo na vida profissional. E eu reuni a equipe e falei exatamente isso para eles. Se alguém aqui quiser sentar e chorar, fique à vontade, vai ficar pelo caminho, porque nós precisamos resolver o que nós vamos fazer.
E eu curiosamente, eu tinha retornado... já tinha ido algumas vezes à África do Sul, e eu sempre gostei da figura do Big Five. Big Five são 5 maiores animais da África, né? Elefante, rinoceronte, o bisão, o leão e a girafa. E eu gostava dessa expressão, e nós cunhamos essa expressão lá. Então nós vamos criar o nosso Big Five, vamos pegar tudo que não tem relevância, mas está consumindo a nossa produção. Vamos diminuir a capacidade de produção em cima desses esportes que tinham baixíssima audiência, baixíssima atenção, e vamos olhar para os Big Five. E vamos concentrar em cima dos Big Five. Vamos priorizar 2 canais. Todos esses outros direitos vão para um canal subsequente, 3º, 4º canal. Então nós criamos um foco muito definido em campeonato inglês, campeonato espanhol, a NFL, NBA e o jornalismo esportivo. E em função disso, nós conseguimos triplicar a audiência, inclusive do futebol internacional. Sim. E a NBA e a NFL, elas sempre tinham 2 dígitos de aumento de audiência de um ano para outro, né? Eu acho que boa parte dos que estão aqui fazem parte dessa geração NFL, de acompanhar a NFL, de acompanhar a NBA, porque a gente cunhou uma frase que eu adoro, né? Que é aquela assim: a gente explica, você vira fã, porque você só gosta daquilo que você entende. Né? Então nós colocamos algumas pessoas que tinham um papel, isso e nada por acaso, combinado, estudado, trabalhado. Nós precisamos fazer uma transmissão para quem entende muito de NFL, mas nós não podemos ignorar quem não sabe nada de NFL. E nós precisamos fazer uma transmissão para quem não entende nada de NFL, mas sem incomodar quem sabe muito. Mas essa jornada equilibrada é muito complicada. Mas aí você tem Everaldo Marques, você tem Rômulo Mendonça, você tem Paulo Antunes, né? Então tinha gente inteligente suficiente para conseguir trafegar nesses 2 mundos. Então eles brincavam com essa história. E acabou que a NFL, mais do que a NBA, se tornou um evento social. Sim. Era o evento de você encontrar os seus amigos no domingo à noite, e em especial o Super Bowl. Né? Em especial o Super Bowl, que eram as grandes festas da ESPN, eram em torno do Super Bowl. E eu sempre acreditei no modelo de que você tem que trabalhar o teu conteúdo independentemente de você ter o direito ou não. Então a gente tinha o Super Bowl e fazíamos uma transmissão de 8 horas no dia da NFL, né? E tem uma história muito interessante em relação à ESPN, poucas pessoas não sabem, mas a ESPN nos Estados Unidos nunca transmitiu o Super Bowl. Sempre foi da TV aberta. Sim. Nunca foi de uma TV fechada. Só que a ESPN no Super Bowl, ela começava a transmissão dela às 7 da manhã e rasgava o dia com informação, com estúdio, com análise tática, histórico, documentário. Aí, na hora do jogo, ela colocava qualquer coisa lá, porque ia todo mundo assistir na CBS, na ABC. Acabava o jogo, ela fazia o pós-jogo. E nesse pós-jogo, alimentando com análise, com entrevista... Várias pesquisas foram feitas e a pergunta era: onde você assistiu a NFL, o Super Bowl? E aparecia ESPN. Porque era o dia todo. Caraca. Entendeu? Então as pessoas elas assistiam ao jogo em outro lugar, mas não se davam conta que o jogo estava no outro lugar. Sim. Mas a percepção, a mensagem que ficava era de que a ESPN tinha transmitido nos Estados Unidos. Então a gente usava muito isso nos direitos que a gente não tinha. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro, a ESPN ficou sem os direitos já há muito tempo. Tinha direito lá a parte do Campeonato Brasileiro só, mas a gente fazia as coberturas que eram do tamanho que o campeonato exigia, independentemente de que o jogo vai estar em outro lugar. Mas as pessoas vinham para a ESPN para saber a opinião dos comentaristas. Elas vinham para a linha de passe para saber a opinião dos comentaristas. Elas sabiam qual era o resultado do jogo, já tinham visto os gols, já sabiam muito da análise do jogo, mas elas queriam saber a análise dos comentaristas da ESPN. Então esse é um ativo que historicamente sempre foi importante para a ESPN. Talvez essa garotada, muito mais jovem, né, não se lembra das figuras
icônicas do começo da ESPN, né? Com o próprio Trajano, com o Volpi, com muitas caras conhecidas e que começaram a trafegar, porque a ESPN foi o grande precursor, um dos canais ali que começaram esse trânsito na TV fechada no Brasil. Principalmente quando você começou, eu não sei se você pegou ainda TVA Esportes ainda ou já era ESPN? Não, já era ESPN. Já era 17 ESPN. de junho de 95 criou-se a ESPN Brasil. Sim. A ESPN chegou no Brasil em 89. Aí se transformou em TVA Esportes, aí em 95 só ESPN. Isso. E aí foi mais ou menos que parecido com o início do streaming agora, o início da TV fechada no Brasil. Você faz algum tipo de comparação com o início da TV fechada no Brasil com o início do streaming agora, de pós-pandemia principalmente? Eu acho que não. Eu acho que não pelo seguinte, porque se você voltar lá para a década de 90, em que a Sport TV e a ESPN começavam a rivalizar, e era uma rivalidade muito acomodada, vamos dizer assim, porque a ESPN cuidava do que era futebol internacional e a Sport TV cuidava do que era futebol nacional. Né? Eles não se mexiam, estava todo mundo feliz desse jeito, até 2012, 2013, quando veio a Fox, Sport Interativo, houve uma mudança, uma dança de direitos e tudo mais. Naquela época se produzia jogos de futebol e você tinha bem definido onde ia estar cada jogo. Sim. Né? E se você quisesse assistir determinado jogo, você tinha que comprar o pacote e acabou. Tanto é que no Brasil nós tivemos já quase 20 milhões de assinantes de TV por assinatura. Né? Hoje tem cerca de 10 milhões, pelo último número que eu me lembro de ter visto. Né? O streaming não. Hoje nunca se produziu tanto jogo ao vivo como agora. Na época você tinha 10 jogos da Série A, 10 jogos da Série B. Nem a Série B tinha tanta transmissão assim. Você tinha jogos do Campeonato Paulista, da Liga, então era pouco conteúdo ao vivo. A Sport TV concentrando muito esporte olímpico, mas fazendo as transmissões dela. Só que aí de uma hora para outra você tem o streaming, a chegada do streaming, e hoje potencialmente eu dou exemplo da Federação Paulista. Se os números não forem esses, são muito próximos disso. A Federação Paulista chegou a transmitir por ano 400 jogos, hoje transmite cerca de 2.000 jogos por ano. Né? É uma enormidade, uma plataforma própria. Então se produziu. Então há um oferecimento muito grande de conteúdo. Não podemos discutir a qualidade, podemos discutir a relevância, mas há de se pensar no foco, há de se pensar no grau de interesse. Então, se aquela comunidade quer aquele jogo, assiste aquele jogo, você vai ter que entregar de uma forma modesta, porque não haverá dinheiro suficiente para você comprar uma baita transmissão. Mas ela vai se satisfazer com aquilo. Agora, os grandes jogos continuarão sendo os grandes jogos, com uma estrutura muito grande em cima. Né? Eu acho que na época da TV por assinatura havia muito dinheiro circulando. As assinaturas, elas custavam caro, as empresas eram muito bem remuneradas para ir atrás de direitos, os direitos não eram tão caros. Hoje você tem os direitos com valores abusivos, né? Você tem as empresas passando por um enxugamento absurdo, porque reduziu o número de assinantes, reduziu a publicidade, e o streaming está chamando muita publicidade, que era uma publicidade convencional, está indo para o streaming por conta disso. Então está faltando dinheiro no mercado para TV por assinatura, está sobrando para o streaming. Né? Qual é a transmissão que existe no streaming? Ela é rigorosamente a mesma que havia na televisão, com um pouco de graça, uma figura ali, que faz uma graça aqui, uma lá, tal, mas tecnicamente é basicamente a mesma transmissão. Muda a verborragia, né? Mas o estúdio é basicamente o mesmo também. O que mudou é que as grandes estruturas precisam de muito dinheiro para te sustentar, e essas estruturas menores precisam de menos dinheiro, então conseguem atrair o patrocinador com valores menores e estão subsistindo com isso. E você falou que antigamente as pessoas sabiam onde que ia estar determinado conteúdo, e hoje esse conteúdo está em diversos lugares. Hoje você consegue assistir uma partida de futebol tanto num canal fechado quanto num streaming. E na sua visão, o que você precisa fazer para as pessoas se identificarem com o seu conteúdo, e como é que você chama elas para o seu conteúdo em vez dela ir para um outro conteúdo? Você tem toda a razão. Hoje é uma dificuldade enorme você encontrar um jogo do seu interesse. Eu, por exemplo, adoro o nosso tiozão, o Google.
né? Eu coloco lá onde assistir tal jogo, ele me mostra disso. onde assistir aquele jogo. É o único jeito que eu vejo hoje, tirando evidentemente um grupo que é um grupo de jornalistas que são muito ligados à área acadêmica e tal, e de vez em quando alguém pega e faz uma coletânea lá de todos os jogos, onde estão passando todos os jogos, disponibilizam lá, aí é mais fácil você pesquisar no grupo de WhatsApp. Mas eu vejo muita gente que vai lá para o Google perguntar onde assistir tal jogo. Aí vem lá, em geral, uma notinha do UOL, alguma coisa, que te fala onde está passando aquele jogo para você ir assistir. E o mundo caminhou para isso, né? Porque, voltando lá quando a ESPN e Sport TV existiam, elas, vamos dizer que pretensamente imaginavam ter os melhores conteúdos para os seus fãs. Então ela produzia o conteúdo com muita qualidade, as duas, aliás, e entregavam lá para o cara que estava na ponta. Hoje, você tem que criar o conteúdo, produzir o conteúdo, entender se aquele cara quer ver você, né? E onde ele quer ver você, de que forma ele quer ver você, né? Então você tem que encontrá-lo também, né? E para encontrá-lo, você tem as redes sociais como caminho. Você tem as comunidades de torcedores do clube, né? As comunidades que existem nas redes sociais, para poder comunicar que você está transmitindo aquele jogo. É isso que os streamings estão fazendo e estão fazendo muito bem, porque estão conseguindo números razoáveis. Um dos nossos contratos, como Live Sports, é o Dia de Corinthians. Temos contrato com o Corinthians. Então, o que é o Dia de Corinthians? 1h30 antes de todo o jogo do Corinthians, nós fazemos um programa muito bem acabado, muito bem dirigido, muito bem feito por talentos corintianos. Os caras torcem para o Corinthians, então ali é feito para o torcedor do Corinthians, com conteúdo exclusivo, que é muito importante, com conteúdo exclusivo para o torcedor do Corinthians, que ele só vai encontrar ali, ele não vai ver na Globo, não vai ver em qualquer outro lugar. É para o torcedor. É para o torcedor do Corinthians. E depois a gente faz a transmissão do jogo sem a imagem do jogo, algo que é muito usual hoje também, e a prorrogação depois. Então a gente tem feito isso. Isso é uma forma de você chamar a atenção para uma plataforma, para um aplicativo, para o teu streaming, para estar na internet. Então essa é uma forma que a gente busca o torcedor para esse ponto de interesse. Agora no meu momento, Serginho Groisman. Fala, garoto! Fala, garoto! Paulo Limena, obrigado. Sou o professor Antônio Rocha Filho, Toninho, jornalista de uma geração próxima da sua, né? Aliás, da mesma geração. A gente estava conversando um pouquinho aqui antes do início da gravação, falando aí sobre as questões do jornalismo, né, nesse momento que a gente vive. Você vem de uma longa carreira com experiência, como você está citando aí, na ESPN, na cultura, todo o teu histórico, e se tornou um empreendedor numa área inovadora que vem crescendo e cada vez mais, com mais espaço, né, um caminho que eu diria inevitável. E a gente tem hoje uma questão, até em debate no nosso curso de jornalismo, quando se trata de jornalismo esportivo, essa linha tênue aí que a gente tem da comunicação entre o que é jornalismo, o que é produção de conteúdo para entretenimento, que tudo circula nas redes e que acaba virando uma bagunça, não só para nós jornalistas, como também para os consumidores, né? O conteúdo que está sendo produzido. Então eu queria que você me dissesse como é que é trabalhar nesse universo hoje, né? Com o teu histórico e vendo essa linha tênue aí que a gente tem entre produção de conteúdo até de uma maneira irresponsável para circular e bombar nas redes e uma produção séria de jornalismo que tem essa coisa, né, do compromisso com a verdade. Como é que é atuar nesse meio hoje? De uma certa forma, só não digo que seja frustrante porque a gente não vai deixar de brigar, a gente não vai deixar de lutar. Mas é, no mínimo, muito preocupante. Eu acho que o jornalismo sério, e quando eu digo jornalismo sério, é o jornalismo que tem fundamento, que tem apuração, que tem correção, que tem ética, que tem distanciamento da fonte, porque quanto mais próximo da fonte, mais longe da verdade. E o que essas pessoas que não são necessariamente jornalistas, mas estão em blogs, que vestem a camisa do clube, eu acho que tudo isso tem de ser visto de uma forma diferente, não podia estar misturado
no que nós estamos vivendo hoje. Então você vai para uma entrevista coletiva, tem um cara com a camisa de X clube fazendo pergunta para o técnico daquele clube. Não pode, é uma coisa... já existe uma contaminação mesmo que seja um cara contrário ao técnico, vai ter um bate-boca ali desnecessário. E se for um cara favorável ao técnico, aquela pergunta ela é desnecessária, né? Então, não tem nada de positivo que possa vir daqui. Respeito, vai lá, faça o teu trabalho, mas é outra coisa. É outro approach. Eu vejo com muita preocupação, porque o jornalismo está sob risco, o jornalismo está sendo desafiado, mas tem um culpado por isso, né? E não são os jornalistas. E aqui, zero de corporativismo. Eu acho que as pessoas, elas precisam enxergar, precisam entender que quanto mais apurada a notícia mais próxima da verdade ela está. Acontece que nós estamos vivendo no mundo da mentira, no mundo da fake news, no mundo em que aquilo que soa bem aos teus ouvidos é verdade. Ainda que seja uma mentira, mas se aquilo soa bem para você, pô, isso aqui é verdade, né? Assim, eu jogo futebol, jogo tênis, então eu tenho grupos de WhatsApp do futebol e do tênis. As pessoas não tem nenhum jornalista ali, eu sou o único jornalista. Então eu vejo cada publicação absurda. Eu já não tenho mais saúde, né, nem paciência de ficar indo lá para o Google, pegando a verdade, publicando lá. Falei, pô, cara, porque se você ouve uma mentira, mas aquela mentira te apraz, se ela é legal para você, por exemplo, a cloroquina faz bem para a saúde, né? Se você acredita nessa grande, perdão da expressão, merda que foi falada... Pode falar, é podcast. Né? Esse grande absurdo que foi criado, né? Se você está aberto a isso como uma verdade, ela vai se tornar uma verdade. Por mais absurda, por mais boçal que ela seja, ela vai se tornar uma verdade. Eu estou indo lá atrás, estou olhando no comecinho, imagino que veio depois, né? O que foi conversado, então, e assim, as pessoas estão engolindo isso por intermédio das redes sociais como se fosse notícia. Rede social não é notícia, o WhatsApp do tiozão não é notícia. Eu tenho amigos meus importantes, inteligentes, que não assistem mais a Globo, não leem mais o UOL, não leem mais a Folha, por uma questão ideológica. Eu falo assim, cara, vocês estão emburrecendo, porque o cara está se informando no WhatsApp, ele está se informando no Instagram, e ali são ditos os mais absurdos possíveis, e a pessoa está engolindo aquilo lá com casca e tudo. Então, eu acho que o problema está exatamente nas pessoas que querem criar esse véu de mentira e querem acreditar nisso, né? Mais importante do que qualquer coisa é aquilo estar alinhado com a forma como ela pensa. Pô, eu acho que o mais saudável é eu ouvir quem não pensa como eu. O mais saudável é eu debater com quem não pensa como eu. Se eu quiser quem pensa como eu vou falar com os meus filhos, né? E ali sai muito debate também. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu sempre dos 8 anos que eu fiquei na ESPN, as pessoas que eram comandadas por mim pensavam muito diferente de mim. E sabe qual foi o problema que isso resultou? Em deliciosos debates, em conteúdo cada vez melhor. Porque não era importante a minha opinião, nem a opinião deles. Era importante o resultado final. Se a nossa opinião foi debatida e o resultado final foi positivo, é isso que a gente estava buscando. E hoje as pessoas não estão abertas ao debate, elas não estão abertas ao contraditório. Elas ignoram o contraditório. Então a gente está vendo isso tanto no jornalismo geral, de política, de economia, como no jornalismo esportivo, né? Nós precisamos fazer valer a importância dos grandes meios como forma de chancelar a notícia, né? Você tem que acreditar naquilo que você está vendo. E não dá para acreditar em tudo que está nas redes sociais. E eu tenho até para a gente voltar para o roteiro, mas só que esse papo está delicioso. Hoje tem influenciador versus jornalista.
Qual é a tua visão com relação a isso? Porque tem os influenciadores do bem e tem os influenciadores que querem só likes. E às vezes não tem a apuração necessária, como você falou. Eu queria saber um pouco da sua experiência, como é que você enxerga o influenciador / jornalista. Porque nos estádios, nós já tivemos já até falei algumas vezes com o presidente Nelson, em algum campeonato, que eu não vou dizer qual campeonato paulista, mas que dão espaço ao influenciador ficar do lado do jogador. Ficar lá. E o jornalista fica a quilômetro de distância. Então, não é para beneficiar um ou outro. Ou a gente coloca, pelo menos a minha visão, todo mundo no mesmo ambiente, ou não tem a preferência. Por quê? Pra gente bater nos caras? Não vejo isso. Porque senão, você tá beneficiando alguém que chegou agora, que talvez não tenha tanta responsabilidade, a maioria tem, mas nem todos, mas tá lá por like. E o jornalista que sempre esteve ali, que hoje, depois pandemia, que não tem mais treino, mas abusa da apuração, que está na apuração, às vezes ele é colocado um pouco lá porque ele tem 5 likes, enquanto 1 milhão do cara que está lá. Perfeito, perfeito. Mas assim, sabe o que me consola, o que me conforta? É que esse é o mal global, não é o mal do Brasil. Sim. Isso acontece no mundo inteiro. Vamos lembrar a final da Copa do Mundo, no Catar? Argentina campeã mundial. Existe uma coisa que eu achei sempre sagrado. Eu tive o prazer de pegar a Taça FIFA. Eu tive o prazer de pegar a Champions League. Eu tive o prazer de pegar a Liga Europa. Só que eu peguei com luva. Porque a sua mão não pode encostar. Não pode tocar. Só os campeões mundiais. Porque você não é campeão mundial. Né? Você não pode encostar. Então aquilo ali é sagrado. Quem que estava na final da Copa do Mundo que pegou a taça, fez assim e quase que jogou um salzinho em cima da taça? Né? Aquele chefe turco da carne. Né? Para mim um boçal, um bobo. Né? Claro, fez muito dinheiro, tem todo o mérito dele como chefe. Né? Mas o que esse cara está fazendo dentro do campo? O que ele está fazendo? Existe um momento sagrado, os caras foram campeões mundiais. Aquela festa é daqueles caras, não pode ter mais ninguém. Não pode ter mais ninguém. Né? Só que assim, eu vou continuar defendendo a forma do jornalista atuar. E acho que os influenciadores são permitidos entrar por contrato, por qualquer coisa que o valha, vão publicar nas redes deles, mas isso está ganhando um corpo e não tem como combater isso. Né? Tem como combater se as próprias grandes emissoras quiserem abrir mão dessa comunicação massiva que existe, que é inegável, porque esses caras atraem muita atenção, em troca de fazerem algo que agrade a mim, agrade a você, mas não vai agradar talvez a grande parte, né? Talvez essa graça aí que o cara fez tenha exercido muito mais resultado do que qualquer outra coisa. A gente tem que conviver com isso. O desafio é conviver bem com isso, sem deixar de lado a seriedade, o discernimento, a ética, o aprofundamento das questões, o debate, né? A apuração. Isso é sagrado. Beleza. E desde a sua época na ESPN, que vocês criaram o Watch ESPN, que era uma espécie de Netflix dos esportes, você vem trabalhando com streaming e agora você foi para a Live Sports que você criou. Como é que foi essa sua decisão de sair da ESPN e criar um novo negócio totalmente diferente? Não, como eu disse, foi uma decisão global da ESPN de acabar com as diretorias na América Latina, né? Isso foi em setembro de 19. Eu fui o último diretor a sair, né? Eu fechei o ano fiscal, setembro de 19. Eu fui o último diretor a deixar o canal e aí eu fiquei 6 meses parado por opção própria, porque eu queria conviver com os meus filhos, eu tenho 4 filhos, né? Os 2 mais velhos eu praticamente não vi crescerem e os 2 menores eu queria ver crescerem, né? Eu queria levar para a escola, levar no inglês, levar no futebol, levar no tênis, coisas que eu não fazia, não conseguia, porque a jornada era longa, era longuíssima, era muita exigência, né? Tinha 270 pessoas embaixo de mim, né? E aí, quando
Eu me perdi um pouco aqui. Não, tranquilo. Não, eu me perdi um pouco aqui na questão. Então, eu saí da ESPN em fevereiro do ano seguinte, 2020. Eu falei, bom, passado o carnaval, eu vou olhar para o mercado e ver como... É claro que teve uma série de conversas ao longo desse período, ainda bem, né? Conversas bem interessantes. Veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu falei assim, eu vou ficar mais um tempo em casa, né? Aí eu fiquei até setembro em casa. Aí eu reencontrei um grande amigo, que é o Nilson Fujisawa, que é dono de uma empresa chamada Lineup, que distribui equipamentos broadcast. E nós, né, numa conversa informal, num café, numa padaria, né, nós resolvemos criar a Live Sports. Nós saímos dali com o conceito da Live Sports. Então, o que eu tinha visto no Watch ESPN, para mim, ainda era muito, muito inicial, né, para acreditar que aquilo seria o que está se desenhando hoje. Porque, na verdade, não é o que nós pensamos lá. Nós pensamos que haveria um conteúdo ali no Watch ESPN que poderia ser acessado pelo assinante da ESPN para assistir os canais lineares onde ele quisesse. Esse era o conceito principal. E outros conteúdos que não cabiam no canal estariam ali também. E outros conteúdos que nós comprássemos só para o digital poderiam ser veiculados e rentabilizar ali também. Esse era o conceito principal. De qualquer forma, de lá para cá, o que mudou muito foi que federações e confederações começaram a perder relevância. Perderam espaço na Sport TV, perderam espaço na Band Esportes, perderam espaço na ESPN, perderam espaço na Fox, perderam seus campeonatos. E essas empresas e muitos clubes de futebol tiveram de pensar em serem produtores de conteúdo. Cuidarem do próprio conteúdo, porque senão ninguém ia cuidar mais. E se ninguém vai cuidar, você vai perder relevância. Se você perde relevância, tua área comercial sofre. Se tua área comercial sofre, o time sofre. Sim. E se o time sofre, o torcedor sofre. E se o torcedor sofre, acabou o time, né? Exceção do Corinthians, que só cresceu em 23 anos de seca. Então, nós entendemos que a gente podia ocupar esse espaço, produzir conteúdo para quem não tem conhecimento de produzir. E existe algo muito interessante, nós olhamos para os influencers, nós sabemos a importância dele, mas há algumas exigências em relação a ter influência. Porque hoje o mundo é muito mais exigente com relação a racismo, com relação a crítica às drogas, com relação a xenofobia, né? Com relação a respeito às minorias. Né? A gente tem isso muito claro. Então a gente só vai trazer influência que esteja alinhado com essa ideia. Porque piadinha por piadinha, a gente está vendo um monte de piadista que só está tomando na cabeça toda hora. Sim. Pela inconsequência, pela irresponsabilidade e por aí vai. Então, nós entendemos que nós poderíamos ser os produtores de conteúdo dessas empresas. Foi assim com o Cruzeiro, foi assim com o Rally dos Sertões, está sendo assim com o Corinthians, está sendo assim com a Fórmula E. Nós fechamos um contrato muito interessante já para 5, mais 4 anos com a Fórmula E, transmitimos toda a temporada passada, já fizemos isso com a Stock Car, com a Fórmula Indy, né? Então tem uma série de bons exemplos internos, criamos conteúdo para uma rede angolana, né? Criamos um portal que é um dos nossos grandes orgulhos, que é o Portal Vozes, portalvozes.com, que é um portal dos países de língua portuguesa que nunca se falaram, apesar de terem a mesma língua, nunca tiveram comercialmente acordos muito relevantes, e a gente acredita por intermédio de um portal a gente pode estimular isso, e é isso que a gente tem feito. Então a Live Sports ela surge para auxiliar quem precisa produzir conteúdo, precisa gerar relevância e dinheiro para poder se sustentar, não perder relevância e ainda poder reinvestir em talentos, reinvestir em treinamento, reinvestir na própria produção de conteúdo. Tem muito clube que fala que a saída é a produção de conteúdo, mas quando você mostra custo para esses clubes, eles fogem. Porque o cara prefere ter o quarto lateral esquerdo lá pagando 100 mil para o cara do que ter uma estrutura profissional que possa atender. E essa é uma grande dica para vocês que estão próximos de se formar. Os clubes vão precisar cuidar da sua própria comunicação. Não só aquela assessoria de imprensa convencional. Não. É estúdio,
é podcast, é produção para as redes sociais, é acompanhar um jogador, é doc no portal do clube. Tudo isso tem relevância para o torcedor. Cada vez mais o torcedor quer ser atendido naquele desejo dele, naquela paixão dele. E os clubes só vão conseguir fazer isso se eles tiverem gente preparada para fazer isso. Não é qualquer um que pode fazer isso. Não é qualquer influenciador que vai fazer isso. Para ter o conteúdo de qualidade cada vez mais, porque o torcedor quer ficar do lado do jogador. E às vezes esse bastidor próximo do jogador é cada vez mais acessado, porque o torcedor tem essa curiosidade. Você falou, en passant, sobre a questão da TV aberta com o streaming, né, que a TV aberta está perdendo audiência, investimento. O streaming hoje é um grande problema para a TV aberta, ou a TV aberta, que entra sempre em 97%, 98% das casas no nosso país, ainda é muito forte? Ela ainda é muito forte e ainda vai ficar durante muito tempo. Ela ainda vai ser muito relevante. O que pode mudar é a programação, pode mudar o conteúdo que está ali dentro. Eles vão descobrir cada vez mais novos horários que vão ser importantes. Por exemplo, hoje os horários. Por que o Jornal da Globo hoje está indo ao ar à 1 da manhã? 00:30, 1h30, 2 da manhã, às vezes, entra o Jornal da Globo. Por quê? Isso não é do nada. Nenhuma decisão tomada em televisão não vem precedida de uma pesquisa, de um estudo, de uma conversa, de um preparo. Então, essa questão relativa a invadir a madrugada com conteúdo é porque as pessoas estão ficando mais tempo na televisão, invadindo a madrugada também. Então, novos hábitos são criados por essas novas gerações. É uma necessidade do telespectador. Exatamente. Né? Por que de manhã acabaram os programas infantis? Né? Só a cultura continua insistindo com o programa infantil de manhã. Só que Record, Bandeirantes, Globo, todas estão colocando exatamente a grandes comunicadoras para falarem com dona de casa, porque é o momento que a dona de casa deixa a televisão ligada e vai fazer outra coisa, né? E você, às vezes, aí eu estou em casa, eu adoro ficar de manhã em casa, aliás, eu adoro ficar em casa, eu deixo a televisão ligada, às vezes eu estou assistindo, estou ouvindo um jornal, não estou nem vendo, estou fazendo outra coisa, estou ouvindo o jornal, né? Então, essa questão, eu tenho um número que, para mim, mais recente, foi dito na NAB, que é uma grande feira de tecnologia que acontece em Las Vegas, que foi dito por um executivo da Rede Globo, da área operacional, que ele falou que hoje 78% da população ainda assiste TV aberta. É muito significativo. Sim. 78%. O streaming está crescendo, mas tem um outro desafio para o streaming aí. Né? Tem um desafio para a Netflix, tem um desafio para a Disney, tem um desafio para a Amazon. Como oferecer conteúdo continuamente, porque você assiste um filme num dia, no dia você quer outro filme. Sim. E um filme custa caro. Né? Então, e como fazer com que as pessoas voltem para o streaming? Porque você vai ter que oferecer continuamente conteúdo para o cara não sair, porque a hora que ele sair, ele não volta mais. Né? Então, a TV aberta ainda vai ser muito importante. Como a TV fechada vai ter um público, mas a TV fechada, os canais estão ficando cada vez menores. Cada vez estão abrindo mais de programação, estão tentando manter ao vivo programas de debate, que foi o que nós fizemos na ESPN, exatamente para cumprir grade, mas os conteúdos mais caros vão ficar cada vez mais de mais difícil acesso. Antes do bate-bola com o Felipe, tem mais uma pergunta na galera, na plateia. Oi, prazer. Meu nome é Natália Bergonço, sou aluna do 2º semestre. A minha pergunta, engatando nesse assunto, as transmissões feitas por streaming, eu tenho a impressão que é um pouco mais informal, tem um pouco mais de brincadeira. A TV tem um modelo mais tradicional e, engatando também nos influenciadores, eu acredito que isso traz o público mais perto, vamos dizer assim, o público se sente mais perto do que está acontecendo. A minha pergunta é se você acredita que isso vai mudar na TV, se a TV vai se adequar ou se ela vai continuar nesse modelo tradicional mesmo. Eu acho assim, houve uma série de incursões muito interessantes de muitos narradores que, não que eles quisessem se aproximar dos influenciadores, mas eles tinham um linguajar muito próximo das pessoas.
Milton Leite faz isso, o Everaldo Marques faz isso, o Theo José faz isso. Eles, quem mais? O Guga Villani faz muito isso. Isso que lá atrás começou com o Silvio Luiz, né? Que é muito Cara, popular. Ninguém. Você pega qualquer influenciador hoje, qualquer narrador hoje que faça todas essas graças, ninguém vai chegar no pé do Silvio Luiz. Uhum. Isso já era feito anteriormente. E ele era muito criticado por isso. Uhum. Ele era muito criticado, mas eu adorava. Uhum. Porque ele usava expressões que eram de rachar de rir. Tá todo mundo como Papai Noel na barreira. Uhum. Né? Tá todo mundo segurando o quê? Né? Então era muito. O Silvio Luiz, se estivesse hoje, ele seria o Casimiro. Sim. Muito mais engraçado. Né? Muito mais engraçado. E olha que eu sou fã do Casimiro. Acho que ele tem um mérito indiscutível. Mas em termos de criatividade, de graça, o Silvio Luiz fazia isso muito lá atrás. É que a gente se acostumou a ver o estilo do Galvão, né? Galvão com Falcão, com Júnior, pô, é todo mundo muito retilíneo, né? O Galvão dá uma emoção tremenda, mas ele tem aquele estilo de narração, né? O que eu acho que está acontecendo é que esse jeito mais despojado de transmitir é o que aproxima as pessoas mesmo, né? Mas se você colocar na TV aberta, talvez distancie o tradicional da TV aberta. Sim. Então acho que cada um está ocupando por enquanto o seu espaço. Mas eu sou um cara de pesquisa, então eu prefiro ver números, eu quero ver uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa quantitativa. Achômetro em televisão não existe. Eu sempre disse o seguinte, quando eu reunia a equipe, eles falavam assim, o que você acha? Vamos fazer assim? Eu falei assim, cara, vocês não estão me dando nenhuma informação para eu tomar decisão. Vocês vão me perguntar, eu vou tomar decisão. Só que eu preciso de informação para tomar decisão. Eu preciso base para tomar informação. Não podemos tomar uma decisão cega, né? Então a gente tomava muita decisão baseado sempre em muita pesquisa, né? Então eu reunia a equipe e falava, bom, é isso, não me peçam para decidir, porque senão eu vou decidir. E muitas vezes era uma percepção. Mas assim, eu nunca parei e falei assim, vamos fazer isso, porque eu acho legal. Não tem eu acho legal. A gente sempre está produzindo para alguém. O que ela acham legal. Eles é que são importantes, não o que nós achamos. Porque fazer televisão para a gente é a coisa mais fácil que tem. Televisão para a gente, você reúne um grupo legal de pessoas, cria um programa aqui, um programa ali, não se lixa para a audiência, não se lixa para a área comercial e está fazendo uma TV para você. Bacana, só que isso não tem resultado. A minha TV, que eu gostaria que fosse importante no Brasil, é um estilo BBC de Londres. Entendeu? Que vai ensinar as pessoas a cultivarem rosa, que vai ensinar as pessoas a trabalharem nas redes sociais. São programas são programas bem acabados, muito culturais. Esse é meu ideal. Canal Futura. Só que não vai dar audiência para ninguém no Brasil. Porque no Brasil a pegada é outra, o que as pessoas querem ver é outra coisa. Né? Infelizmente é isso que eu falo, a gente volta naquela questão. Muitas vezes não é o que se produz, é o que as pessoas querem consumir. Exatamente. Bom, a gente já está chegando no final do programa, mas antes a gente precisa fazer aquele bate-bola, que é aquela pergunta que você vai responder rápido com o que vier na cabeça. Na sua opinião, qual vão ser os 4 rebaixados do Brasileirão? Putz. Taquaritinga. Ah, foi bem. Meu São Caetano também. Não, cara, tem 2 óbvios, né? Curitiba e América. Goiás e Vasco. Vou tirar o Corinthians e o Santos dessa. Obrigado. Bahia também vou tirar. Bahia eu vou tirar dessa. Sim, também. Eu também acho que tem recurso para sair. Quem que vai ser o campeão da Libertadores? Fluminense. Uma personalidade no esporte? Personalidade no esporte? Olha, eu morro de vontade de falar Pelé, sabe? Mas eu vou falar Sócrates. O maior desafio que você já enfrentou? O maior desafio que eu já enfrentei, narrar Coreia do Sul e Coreia do Norte. Nossa, isso é difícil. Eu fiz jogo da Coreia do Sul na Copa do Mundo, é difícil, viu? Você prefere narrar ou apresentar? Narrar. Gestão ou redação? Redação. Uma inspiração sua? Luciano do Vale. Uma locução marcante?
Cara, tem uma narração de um jogo que eu fiz. Eu tenho inúmeras, graças a Deus, né? Tem muita narração boa, né? A cabeçada do Zidane, o gol do Grosso no título da Itália em 2006, o gol do Iniesta na final da Copa da África. Tem o gol do Petkovic contra o Vasco, naquele 3-1 que ele cobra a falta, o goleiro era o Welton, né? Que a bola vai no pau de escanteio assim, e entra no ângulo. Essa narração ficou muito marcante, ela é repetida continuamente. Mas assim, por ter vivido essa situação, por ter vivido aquele momento que foi uma coisa assim, uma das coisas mais inumanas que eu vi na minha vida, foram as medalhas de ouro do Usain Bolt em Pequim. Porque assim, era um estádio para 100 e tantas mil pessoas, no Ninho de Pássaro, e quando foi a hora do 100, isso aconteceu nos 100 metros e aconteceu nos 200 metros também, né? Que assim, parecia, como se um gol tivesse durado 15 minutos. Quando os atletas entraram para aquecer, aquele barulho que era ensurdecedor, a gente fazendo análise, mostrando números, a expectativa de quebra de recorde mundial. Aí eles vão, assim, aquele barulho. Sabe quando você está num restaurante, já que aconteceu com todo mundo, que você está num restaurante, está todo mundo falando, de repente faz todo mundo um silêncio e você fala, não é uma merda? E assim, já aconteceu com todo mundo isso aí, né? Com todo mundo. Foi assim, foi como se, quando eles foram para a marca, fez-se um silêncio absurdo, que eu, na narração, estava gritando um segundo antes e passei a falar baixo, para dar percepção para as pessoas em casa de que aquilo lá era um negócio histórico que estava acontecendo. Aí quando tem o tiro dos 100 metros... É como se fosse um grito de gol todo o tempo. Aí a prova dura quase 10 segundos. Né? Então, eu nunca falei tanta palavra em 10 segundos. Né? E nunca falei tanta palavra em 20 segundos nos 200 metros. Mas foram as mais marcantes, porque foi quebra de recorde olímpico, mundial, medalha de ouro. Essa circunstância, essa situação foi de chorar. Você olhava do lado, assim, estava todo mundo extasiado. Foi verdadeiramente marcante. Eu gosto muito dessa coisa de quando me fazem uma pergunta, a primeira imagem que me vem na cabeça é que eu falo. Então eu adoro essa lembrança do Usain Bolt. Bacana. E a Live Sports, em uma palavra? Corajosa. Um conselho para o jornalista que está entrando no mercado de trabalho? Leia. Conselho 1, leia. 2, leia. 3, leia de tudo. 4, leia pelo amor de Deus. E 5, leia até o que você não gosta. Porque nunca se escreveu tanto na vida. Porque hoje a gente está nas redes sociais, no WhatsApp, a gente está escrevendo tudo. Tanto. Não, nunca se escreveu tanto. Mas nunca se escreveu tão errado também. Né? Isso é assustador. Como eu disse, eu tenho uma galerinha em casa lá que eu tenho exemplos bem claros de que isso acontece. Né? E nunca se escreveu tão errado. E isso é falta de cultura. E existe uma questão científica, e eu acho que vocês deveriam prestar atenção nisso, a gente aprofundar pesquisas em cima disso, que os vídeos curtos e as redes sociais estão tirando a capacidade de compreensão e interpretação das pessoas. Quando o livro te dá profundidade, os vídeos curtos te dão preguiça. Você é capaz de ficar 2 horas vendo uma porcaria de uma rede social, mas é incapaz de passar meia hora lendo um livro. E o que vai exercitar o teu cérebro, o que vai estimular o teu senso crítico, o que vai fazer você contestar, o que vai fazer você debater é conhecimento. É músculo. O cérebro é músculo. Pare de usar e você vai sofrer com isso. E o que você diria ao menino que morava em Fernandópolis? Vai para São Paulo. Parece longe, mas é perto. E eu quero aproveitar também esse bate-bola para colocar 2 pessoas no mesmo patamar. Eu quero saber da sua escolha. Um cara que mudou a linguagem na TV, que é o Thiago Leifert, e o Casemiro. Se fosse para escolher um, Thiago Leifert ou Casemiro?
São circunstâncias diferentes. São circunstâncias diferentes. Eu acho que o Thiago Leifert, ele teve um papel, ele cumpriu o papel. Não entendi por que ele... Quer dizer, até chego a entender, porque ir para o entretenimento é outro contrato, é outro valor, é outro mundo. Né? Mas ele estava trilhando um caminho que ele acreditava, a Globo estava encontrando um caminho ali e de repente isso se perdeu, porque é uma questão de um talento dele. Né? Eu até vi uma entrevista recentemente do Juca Kfouri criticando a Leifertização da comunicação. Eu acho que tem um perigo em relação a tanto Casemiro quanto ao Thiago Leifert, que é a proximidade com a notícia. Eles gostam dessa coisa muito próxima, muito amiga. Eu não gosto. Eu gosto de manter uma distância bem estratégica. Né? Outro dia eu vi uma entrevista do Thiago Leifert, ele chamando o Neymar de menino. O que esse menino sofre. Não tem nenhum menino ali. Tem um cara de 30 anos, 2 filhos, bilionário, né, que não criou um senso crítico, que não criou um linguajar próprio, que é um grande, espetacular jogador de futebol e ponto. Né? Agora, o Casemiro ele representa o que existe de novo, que é um troço mais debochado, mais largado, com um importante poder de comunicação. Sim. Importante poder de comunicação. Não sei qual foi o planejamento que foi feito em torno dele, se houve o planejamento, se não houve, mas tem um mérito indiscutível do trabalho que ele desenvolve e como ele consegue juntar as pessoas. Eu nunca estive com o Casemiro, mas ele deve ser o amigão de todo mundo. Sabe aquele cara bacana que todo mundo quer estar próximo, todo mundo quer conversar com ele, todo mundo quer sentar com ele. Você é um cara que quando vai para a mesa você deve rachar de rir, né? Ele deve ser esse cara e ele começou fazendo isso no ar. Isso foi da natureza dele. Ele trouxe isso para o ar. E eu acho que está um grande mérito. São diferentes, mas se eu pudesse escolher, eu escolheria Casemiro. Eu acho que você que está aí do outro lado deve ter adorado essa conversa, mas está faltando um tema. E às vezes as pessoas têm medo de perguntar isso para você, mas eu vou ter que perguntar, que eu não posso me furtar a isso. José Trajano. Como é a figura para você hoje, depois de ter trabalhado, depois de... Muita gente fala que são rivais, José Trajano e Palomino. Eu já ouvi você falar muito bem do Trajano e já criticaram o Trajano também. Hoje, qual é a leitura que você faz de José Trajano? Bom, vamos lá. Para deixar bem claro, não existe rivalidade, porque eu não me colocaria numa condição de rival dele. Eu tenho admiração por ele como profissional, como jornalista, como um cara extremamente criativo e muito respeitado, né? Eu participei de um podcast uma vez e me perguntaram exatamente isso. Eu disse, não, o problema do Trajano não foi comigo, o problema foi com o meu cargo. Não que ele tivesse inveja ou ciúme de mim, mas ele ficou incomodado porque ele largou o cargo, ele falou, não quero mais, né? O presidente me indicou para o cargo e eu cheguei para o Trajano e falei assim, Trajano, eu só assumo essa cadeira com uma condição. Se você disser que eu sou o cara. Se você falar, não, pelo menos que você não está preparado, eu não vou. Se, por exemplo, eu entrar e você sair, para mim não serve. Tamanho era o respeito que eu sempre nutri por ele. E fui leal a ele por 17 anos. Mas digo o seguinte, se Jesus Cristo tivesse ocupado aquela cadeira, ele teria o mesmo comportamento, porque o problema não era comigo, o problema era com a cadeira. Qualquer pessoa que tivesse assumido o lugar dele, qualquer uma, ele ia se incomodar, como se incomodou. Ele ficou todo o tempo, né? E olha, eu renovei o contrato dele, eu decidi renovar o contrato dele. Eu renovei o contrato dele. Quando todo mundo queria que o contrato fosse descontinuado, eu renovei o contrato. Eu falei, não, tem que renovar, não podemos perder. Não temos que manter. Ele é importante para isso aqui. Sim. Entendeu? Ainda que ele tivesse nutrido ao longo do tempo, não sei se por proximidade, por ele próprio, sei lá, né? Também não me interessa. Eu tenho até muita preguiça de falar sobre isso, porque, cara, faz tanto tempo, e além do que, cara, para mim não vai mudar absolutamente nada. Mas assim, eu fui leal a ele 17 anos, e ele não foi exatamente leal a mim quando eu assumi. E eu sempre o busquei como suporte, né? Pô, o cara ficou todo esse tempo, ele pode me ajudar, ele pode
me instruir até aqui. Mas nunca fez isso, então não eu desejo toda a sorte do mundo para ele. Você nunca vai me ver falar mal do Trajano. Você nunca vai me ver falar mal do Trajano. Eu sei que ele fala mal de mim. Mas assim, o rancor eu deixo para os rancorosos. Eu não posso cuidar dele. Eu tenho que cuidar do sentimento que eu tenho. E o sentimento que eu tenho é de respeito. Você acha que você só deu aula para eles aqui? Eu tenho certeza que você aí adorou a aula, como eu também adorei. Eu gosto muito de conversar com pessoas que têm experiência em várias plataformas, que eu gosto de dizer, tanto no escrito quanto no televisivo, no rádio, por mais que você tenha passado pouco no rádio, mas principalmente agora no streaming, porque a gente está em franca evolução e a gente não sabe do que vem pela frente. A cada mês, a cada ano tem tudo modificado e eu gosto de ouvir bastante isso. Acho que foi uma grande aula para a gente se situar um pouco nesse mundo tão dinâmico que é o mundo hoje da internet, do streaming, do rádio também, tentando entrar nessa questão do react, na questão do televisivo também, para tentar ficar mais próximo dessa mudança. Conversamos aqui com João Palomino. Ele posso falar que ele é narrador, apresentador, repórter, CEO, entre tudo mais, né? Então podemos dizer assim. E foi uma grande aula, Palomino. Muito obrigado mais uma vez aí. Acho que foi uma grande aula para todos, para quem está assistindo, para quem está aqui. Obrigado, eu agradeço demais. Ainda bem, né? É bacana isso, recebo convites para fazer palestra, para isso, para aquilo, tem palestra corporativa, tem palestra executiva, mas se existe um compromisso que eu nunca falo não, é para o mundo acadêmico, porque é onde eu me sinto bem, é onde eu acho que eu posso contribuir, onde eu acho que eu posso colaborar, onde eu acho que eu posso trazer uma palavra positiva de esperança para essa molecada que está para sair da faculdade, para ingressar nesse mercado maluco aí, né? E é uma profissão que eu digo, ela é maravilhosa. Sim. Ainda bem que a bola não me quis. Boa, Felipão, vamos lá. Muito obrigado, Palomino, Valeu, por Felipe, ter dado essa aula pra gente. Acho que foi muito bom, ensinou muito. E a gente vai ficando por aqui. Nos acompanhe nas redes sociais, @PodJorFC no Instagram e no TikTok. No YouTube basta pesquisar PodJorFC. Nossa ficha técnica contou com a apresentação de Rafael Esgriles. Muito obrigado, Esgriles. Eu que agradeço, sempre. Felipe Dorini. Roteiro e produção de Giovana Gebara, Luana Freitas e João Pedro Camacho. Mídias sociais, Eduardo Santana, Guilherme Tadeu, João Pedro Camacho, Maria Eduarda Vilela e Rafael Maldonê. Trabalhos técnicos de Afonso Afonsos e Marcelo Bonora. Supervisão da CESP de Nelson Nunes e Ana Maria Maioli. E supervisão de conteúdo dos professores Patrícia Rangel e Antônio Rocha Filho. Parabéns, viu, Felipão? Grande abraço e até a próxima. E eu quero agradecer a você que ficou desde o primeiro momento aqui desse podcast acompanhando o 4º episódio da 2ª temporada, essa parceria perfeita entre a CESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, e o curso de jornalismo da SPM São Paulo. Grande abraço e até a próxima.